Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro que você não aposta sem antes de ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para você receber as notificações no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Além disso, você pode participar através do nosso Facebook. Estamos no ar lá também. O Facebook é Rádio AE Esportes. facebook.com/Rádio AE Esportes. É só você pesquisar Rádio AE Esportes no Facebook que você vai nos encontrar. Além disso, você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na Antena, e Instagram, @Rádio Antena Esportiva. E claro, você não pode deixar de baixar o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É só você digitar Antena Esportiva nas principais lojas de aplicativos para você ter o nosso app na palma da sua mão e você carregar a Antena Esportiva para tudo quanto é lugar. Muito bem, hoje o Lotecando sendo mais cedo, porque logo mais você vai curtir aqui no som da Antena Esportiva as emoções de Juventude e Fluminense. Jogo atrasado da Série A do Campeonato Brasileiro, portanto, o Lotecando mais cedo nesta quinta-feira. E mandando um abraço para o Kias Lima, que pediu para mandar um salve no programa passado, então tá feito o registro para o nosso Kias Lima e também para o Alexandre Magno. Vamos nessa semana falar do concurso 953. Concurso que não está acumulado. Teve um acertador com 14 pontos na semana passada. Por isso, o prêmio volta para a estimativa inicial, para o patamar inicial de R$300 mil. Ou seja, quem gabaritar os 14 jogos da Loteca neste final de semana tem a oportunidade de ganhar até R$300 mil. Vamos à programação do concurso 953, que tem jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C, além de jogos pelas eliminatórias europeias e sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022. Vamos a eles. Jogo 1, Floresta e Altos. Jogo 2, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Jogo 3, Náutico e Guarani. Jogo 4, Remo e Botafogo. Jogo 5, Bahia e Fortaleza. Jogo 6, Cuiabá e Santos. Jogo 7, Volta Redonda e Ferroviário. Jogo 8, Suíça e Itália. Jogo 9, Brasil e Argentina. Jogo 10, Equador e Chile. Jogo 11, Atlético e Sport Recife. Jogo 12, Paraguai e Colômbia. Jogo 13, Botafogo Paraibano e Tombense. E jogo 14, Peru e Venezuela. Todos esses 14 jogos serão analisados agora aqui no som da Antena Esportiva. Você que ouve o Lotecando, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo nosso aplicativo, vai ficar ligado nas nossas dicas. Começando pelo jogo 1, Floresta e Altos.
que se enfrentam neste sábado às 3 da tarde na cidade de Vozão, pela rodada 15 do Brasileirão Série C. O Floresta é o 7º colocado do Grupo A com 16 pontos e o Altos está logo atrás, na 8ª posição, com 15 pontos ganhos. Na rodada passada, o time cearense empatou com o Paysandu fora de casa em 1-1, enquanto o Altos recebeu o Botafogo paraibano em Teresina e empatou em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Floresta conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, e o Altos vem de 3 empates e 2 derrotas, ou seja, o Altos vem de um jejum de pelo menos 5 jogos sem conhecer a vitória. Como mandante em 2021, o Floresta fez 11 jogos com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, enquanto o Altos, como visitante na temporada, em 20 jogos, conseguiu 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 51% de chances de vitória para o Floresta, 27% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Altos. Vamos às dicas, vamos aos destaques deste jogo 1. O Floresta venceu apenas um dos últimos 8 jogos pela Série C. Além disso, o Verdão da Vila Manuel Sátiro vive um jejum de 6 partidas sem vitória como mandante. Foram 4 empates e 2 derrotas. Já o Altos também vive um jejum, só que de 9 jogos sem vitória como visitante. Foram 3 empates e 6 derrotas. E o time piauiense venceu apenas um dos últimos 10 jogos pela Série C. Jogo 2. Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Sábado, 5 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela rodada 15 do Brasileirão Série C. O Botinha é o 5º colocado do Grupo B com 20 pontos, enquanto o Novo Horizontino é o vice-líder do Grupo B com 27 pontos. Na rodada passada, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Oeste em 0-0 fora de casa, enquanto o Tigre, o Novo Horizontino, venceu o Criciúma por 1-0 jogando em seus domínios. Nos últimos 5 jogos, o Botinha conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Novo Horizontino vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, sendo que o Tigre vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Botafogo de Ribeirão Preto fez 13 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, enquanto o Novo Horizontino, como visitante, em 13 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 6. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto, 32% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Novo Horizontino. Vamos às dicas. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante. Foram 4 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu os 2 últimos jogos como mandante contra o Novo Horizontino. Por sua vez, o Novo Horizontino sofreu apenas uma derrota nos últimos 7 jogos pela Série C. E o Tigre sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos pela Série C. Você já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Tá esperando o quê? Então vá na Google Play, vá na Apple Store e procure por Antena Esportiva. Lá nessas lojas de aplicativo você vai encontrar o nosso app e carregar a Antena Esportiva para tudo quanto é lugar, no seu smartphone ou no seu tablet. Então não perca tempo e baixe o nosso aplicativo. Jogo 3. Náutico e Guarani. Sábado, 5h15 da tarde, nos Aflitos, pela rodada 22 do Brasileirão Série B. O Náutico é o 6º colocado com 34 pontos e o Guarani vem logo atrás na 7ª posição com 33 pontos ganhos. O Náutico vem de empate com o Vitória em 1-1, enquanto o Guarani bateu o Operário Ferroviário por 3-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, o Timbu conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas. Notem que o Náutico vem de 2 jogos sem saber o que é derrota,
enquanto o Guarani vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Náutico jogou 18 vezes, com 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, enquanto o Guarani, na condição de visitante, em 17 jogos, conseguiu 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Náutico, contra 25% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Guarani. Vamos às dicas, vamos aos destaques. O Náutico venceu apenas um dos últimos 8 jogos como mandante pela Série B. Além disso, o Timbu vive um jejum de 4 jogos sem vitória como mandante. Já o Guarani foi derrotado nos últimos 2 jogos como visitante. E o Bugre sofreu derrotas nos últimos 4 jogos como visitante contra o Náutico, ou seja, nos últimos 4 jogos entre Guarani e Náutico lá em Pernambuco, o Guarani perdeu os 4. Jogo 4. Remo e Botafogo. Sábado, 7h30 da noite, no Baenão, pela rodada 22 do Brasileirão Série B. O Remo é o 12º colocado com 27 pontos e o Botafogo está na zona de classificação para a Série A, é o 4º colocado com 35 pontos. Na rodada passada, o Remo empatou fora de casa com o Brasil de Pelotas em 1-1, enquanto o Botafogo venceu o Coritiba na condição de visitante por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Paulo Bonamigo conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Remo não sabe o que é vitória há 2 partidas, enquanto o Botafogo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Botafogo vem de um período de invencibilidade que já dura 4 partidas. Como mandante na temporada, o Remo jogou 19 vezes, com 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, enquanto o Botafogo, como visitante, jogou 20 vezes, com 6 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Remo, contra 28% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Botafogo. Realmente o equilíbrio prevalece. Vamos aos destaques, vamos às dicas para você apostar neste jogo 4. O Remo sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 6 jogos como mandante. De lá para cá foram 4 vitórias e 2 derrotas. O Remo venceu o último duelo como mandante contra o Botafogo. Isso foi lá na Série B de 2003 e o Remo venceu por 3-2. Já o Botafogo venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante nesta Série B. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Fogão sofreu apenas 1 derrota nos últimos 9 jogos pela Série B. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário que eu dou um alô para você. Além disso, tem que fazer a inscrição e você pode também ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Então, não espere, se inscreva no nosso canal, não perca tempo. E você, com certeza, não vai se arrepender. Jogo 5, Bahia e Fortaleza. Sábado, 9 da noite, em Pituaçu, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Bahia é o 16º com 18 pontos, está ali no limite para a zona de rebaixamento, enquanto Fortaleza é o 3º com 32 pontos, está na zona de classificação para a Taça Libertadores da América. O Bahia, na rodada passada, perdeu para o Fluminense por 2-0 no Maracanã, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva na última segunda-feira, enquanto Fortaleza, em casa, empatou com o Cuiabá em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O tricolor baiano vem de 4 jogos sem vitória, enquanto o Fortaleza vem de 1 vitória e 4 empates. Já o tricolor cearense vem de 4 empates consecutivos. Como mandante em 2021, o Bahia, em 22 jogos, venceu 12, empatou 5 e perdeu 10, enquanto o Fortaleza, como visitante,
em 22 jogos, venceu 12 vezes, empatou 6 e perdeu 4. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Bahia, contra 27% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Fortaleza. Vamos às dicas. O Bahia venceu apenas um dos últimos 9 jogos pela Série A. Além disso, o tricolor baiano venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como mandante. 2 vitórias e 4 derrotas. Já o Fortaleza venceu apenas 4 dos últimos 26 jogos como visitante pela Série A. E o tricolor cearense sofreu apenas uma derrota nos últimos 9 jogos pela Série A. Jogo 6, Cuiabá e Santos. Sábado, 9 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Cuiabá é o 15º com 20 pontos, enquanto o Santos é o 11º com 22 pontos. A diferença entre o Cuiabá e o Santos é de apenas 2 pontos. Na rodada passada, o time do Centro-Oeste empatou com o Fortaleza fora de casa em 0-0, enquanto o Santos tomou um sapé caiaiá do Flamengo em plena Vila Belmiro 4-0. Nos últimos 5 jogos, o Auriverde da Baixada conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Santos vem de 4 derrotas e 1 empate. O Santos vem de 3 derrotas consecutivas. Como mandante em 2021, o Cuiabá em 16 jogos conseguiu 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, enquanto o Santos, como visitante em 2021, em 24 jogos, conseguiu 3 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, um aproveitamento muito ruim do Peixe longe de seus domínios nesta temporada. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Cuiabá, contra 28% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Santos. Vamos às dicas. O Cuiabá sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pela Série A. Além disso, o time matogrossense venceu apenas 2 jogos como mandante nesta Série A. Foram 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Santos vive um jejum de 4 jogos sem vitória como visitante, isso por todas as competições. 1 empate e 3 derrotas. Além disso, o time do técnico Fernando Diniz venceu apenas 3 dos últimos 21 jogos como visitante pela Série A, isso contando com partidas pelo Brasileirão do ano passado. Curta e siga a nossa página no Facebook. Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é o nosso Facebook e lá você pode acompanhar o Lotecando, o Bola Carioca, a live do Voltaço e todas as jornadas antenadas, todos os jogos que a Antena transmite, você também pode acompanhar no nosso Facebook. Então, siga e curta a nossa fanpage lá no Face. Como o jogo 7, que você vai acompanhar lá no Facebook, também no YouTube e pelo nosso aplicativo. Volta Redonda e Ferroviário. Sábado, 9 da noite, no Raulino de Oliveira, pela rodada 15 do Brasileirão Série C. O Voltaço é o 6º do Grupo A com 19 pontos e o Ferroviário é o 5º com 20 pontos ganhos. O time do Sul Fluminense perdeu para o Santa Cruz por 2-1 na rodada passada, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. E o Ferrim empatou sem gols com o Jacuipense jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Neto Colucci conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Volta Redonda vem de um jejum de 4 jogos sem vencer, enquanto o Ferroviário vem de um jejum maior, vem de pelo menos 5 jogos sem derrota, mas também vem de 5 jogos sem vitória. São 5 empates de forma consecutiva, pelo menos. Como mandante na temporada, o Volta Redonda em 14 jogos venceu 7, empatou 6 e perdeu apenas uma vez. E o Ferroviário, como visitante, disputou 17 partidas com 6 vitórias, 8 empates e 3 derrotas.
De acordo com as porcentagens, 49% de chances de vitória para o Volta Redonda, 30% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Ferroviário. Vamos aos destaques. O Volta Redonda está invicto como mandante nesta Série C. Foram 3 vitórias e 4 empates. Além disso, o Voltaço sofreu apenas uma derrota nos últimos 13 jogos pela Série C, isso contando com partidas da temporada passada. Por outro lado, o Ferroviário defende uma invencibilidade de 9 jogos pela Série C, 2 vitórias e 7 empates. E o Ferrim venceu apenas uma vez nos 7 jogos como visitante nesta Série C. 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Jogo 8, Suíça e Itália. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no St. Jacob Park, pela rodada 5 das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Muito bem, a Suíça é a vice-líder do grupo C com 6 pontos e a Itália lidera a chave com 9 pontos ganhos. Na rodada passada das eliminatórias, a Suíça bateu a Lituânia por 1-0, enquanto a Itália bateu a mesma Lituânia por 2-0. Só que a Azurra tem compromisso nesta quinta-feira, recebe a Bulgária. Os suíços venceram os 2 jogos que fizeram até aqui nestas eliminatórias, enquanto a Itália venceu os 3 jogos que fez até agora. Como mandante na competição, a Suíça venceu o jogo que fez, o único jogo que fez, e a Itália, na condição de visitante, em 2 jogos venceu os 2. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para a Suíça, contra 26% de chances de empate e 41% de chances de vitória para a Itália. Os destaques são os seguintes: a Suíça sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante. Foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Além disso, a Suíça sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos oficiais. Isso não conta jogos amistosos. Já a Itália não sofreu derrota nos últimos 10 jogos como visitante. Foram 9 vitórias e 1 empate. E a Azurra empatou 5 dos últimos 10 jogos oficiais. 4 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Lembrando, o prêmio para este concurso 953 é de R$300 mil. O prêmio não está acumulado. O prêmio que estava milionário aí nas semanas passadas, agora voltou ao patamar inicial. Vamos ao jogo 9, Brasil e Argentina. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 6 das eliminatórias sul-americanas. O Brasil é o líder com 18 pontos e a Argentina é a vice-líder com 12 pontos. Na rodada passada das eliminatórias, o Brasil despachou o Paraguai por 2-0 e a Argentina empatou com a Colômbia em 2-2. Nesta quinta-feira, o Brasil do técnico Tite visita o Chile nesta quinta-feira e a Argentina visita a Venezuela também nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, foram 5 jogos para o Brasil e a Argentina teve 2 vitórias e 3 empates. Isso apenas contabilizando jogos pelas eliminatórias sul-americanas e não contabilizam jogos pela Copa América e amistosos. Como mandante, o Brasil disputou 3 jogos e conseguiu 3 vitórias nestas eliminatórias e a Argentina, como visitante, em 3 jogos conseguiu 2 vitórias e 1 empate. De acordo com as porcentagens, temos aí um equilíbrio tremendo, 45% de chances de vitória para o Brasil, contra 11% de chances de empate e 44% de chances de vitória para a Argentina. Vamos às dicas. O Brasil não sofreu derrota nos últimos 10 jogos oficiais como mandante. 9 vitórias e 1 empate. Isso conta com partidas válidas pela Copa América.
O Brasil também sofreu apenas uma derrota nos últimos 13 jogos oficiais. 11 vitórias, um empate e uma derrota. Já a Argentina sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como visitante. Foram 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. E a Albiceleste não sofreu derrota nos últimos 13 jogos oficiais. De lá pra cá foram 8 vitórias e 5 empates. Vamos ao jogo 10. Equador e Chile. Domingo, 6 da tarde, no estádio Casablanca, em Quito, pela rodada 6 das eliminatórias sul-americanas. O Equador é o terceiro colocado com 9 pontos e o Chile é o sétimo com 6 pontos ganhos. O Equador foi superado em casa pelo Peru na rodada passada por 2-1, enquanto o Chile empatou em casa com a Bolívia em 1-1. Nesta quinta-feira, as duas equipes têm compromissos. O Equador recebe o Paraguai e o Chile recebe o Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Equador conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Equador vem de 2 derrotas consecutivas nas eliminatórias, enquanto o Chile vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Chile não sabe o que é vencer nas eliminatórias há 3 partidas. Como mandante nas eliminatórias, o Equador conseguiu em 3 jogos 2 vitórias e 1 derrota, enquanto o Chile, na condição de visitante, em 3 jogos conseguiu empatar 1 e perdeu 2. No quesito porcentagens, o Equador é o favorito, com 56% de chances de vitória, contra 22% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Chile. Vamos às dicas. O Equador vive um jejum de 7 jogos sem vitória em jogos oficiais. Além disso, o Equador não venceu os 2 últimos jogos na condição de mandante. 1 empate e 1 derrota. Já o Chile venceu apenas uma das últimas 6 partidas oficiais. E os chilenos vivem um jejum de 6 jogos sem vitória como visitante em jogos oficiais. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. A aposta mínima nos canais online custa R$30, a aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. Jogo 11. Atlético e Sport Recife. E se enfrentam neste domingo às 6h15 da tarde na Arena da Baixada pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Atlético é o nono com 23 pontos e o Sport Recife está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado, 19º, com 16 pontos. Na rodada passada do Brasileirão, o Atlético foi derrotado pelo Palmeiras fora de casa por 2-1 e o Sport Recife empatou em casa com a Chapecoense em 0-0. O Atlético teve um compromisso neste meio de semana pelo Campeonato Paranaense, empatou em casa com o Futebol Clube Cascavel em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético vem de 2 jogos sem vitória, enquanto o Sport Recife conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante em 2021, o Atlético fez 24 jogos com 15 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, enquanto o Leão, como visitante, fez 20 jogos com 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Atlético contra 29% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Sport Recife. Vamos às dicas. O Atlético vem de 5 derrotas consecutivas pela Série A. O Furacão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos como mandante pela Série A. Já o Sport Recife venceu apenas 3 dos últimos 21 jogos pela Série A. E o Leão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 6 jogos.
Foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogo 12, Paraguai e Colômbia. Domingo, 7 da noite no Defensores del Chaco pela rodada 6 das eliminatórias sul-americanas. O Paraguai é o sexto com 7 pontos e a Colômbia é a quinta com 8 pontos ganhos. A Colômbia está na zona dos playoffs, dos playoffs intercontinentais para definir as últimas vagas para a Copa do Mundo. O Paraguai vem de derrota, perdeu para o Brasil por 2-0, enquanto a Colômbia empatou com a Argentina em casa em 2-2. Nesta quinta-feira, o Paraguai visita o Equador, enquanto a Colômbia visita a Bolívia. Nos últimos 5 jogos, o Paraguai conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Paraguai vem de 4 jogos sem vitória nas eliminatórias, enquanto a Colômbia conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do técnico Reinaldo Rueda conseguiu aí ficar invicta nas eliminatórias por 2 jogos consecutivos. Como mandante nas eliminatórias, o Paraguai em 3 jogos empatou 2 e perdeu 1. E como visitante, a Colômbia em 3 jogos empatou 1 e perdeu 2. De acordo com as porcentagens, temos aí 35% de chances de vitória para o Paraguai, 23% de chances de empate e 42% de chances de vitória para a Colômbia. Vamos às dicas. O Paraguai venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos oficiais. Além disso, o Paraguai foi derrotado nos últimos 3 jogos como mandante contra a Colômbia. A Colômbia, por sua vez, sofreu 4 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante. 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E os colombianos venceram apenas 1 dos últimos 6 jogos oficiais. Jogo 13, Botafogo Paraibano e Tombense, que se enfrentam neste domingo às 8 da noite no Almeidão, pela rodada 15 do Brasileirão Série C. O Belo é o terceiro colocado do Grupo A com 21 pontos e o Tombense é o líder da chave com 22 pontos. A diferença do Botafogo Paraibano para o Tombense é de apenas 1 ponto. Notem o equilíbrio deste Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vieram de resultados diferentes na rodada passada. O Botafogo Paraibano empatou fora de casa com o Altos em 0-0 e o Tombense em casa venceu o Manaus por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo Paraibano conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O time paraibano está sem vitórias há 3 partidas seguidas, enquanto o Tombense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe mineira vem de 4 jogos sem sofrer derrotas. Como mandante em 2021, o Botafogo Paraibano em 16 jogos conseguiu 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. E o Tombense, como visitante, em 14 jogos conseguiu 2 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória para o Botafogo Paraibano contra 34% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Tombense. Os destaques são os seguintes. O Botafogo Paraibano sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos como mandante pela Série C. O Belo também sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos pela Série C. Foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Tombense perdeu apenas 3 dos últimos 26 jogos pela Série C, isso contando com partidas da temporada passada. E o Gavião Carcará venceu apenas 1 dos 7 jogos como visitante nesta Série C. 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Jogo 14, Peru e Venezuela. Domingo, 10 da noite, no horário de Brasília, no Estádio Nacional, pela rodada 6 das eliminatórias sul-americanas. O Peru é o último colocado, 10º com 4 pontos, e a Venezuela está logo à frente, é a 9ª colocada com os mesmos 4 pontos. As duas equipes têm a mesma campanha, 6 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas e 22% de aproveitamento.
O Peru vem de vitória nas eliminatórias, bateu o Equador por 2-1 e a Venezuela empatou sem gols com o Uruguai na rodada passada lá na Venezuela, jogando em casa, portanto, o vinho tinto. Nesta quinta-feira, o Peru recebe o Uruguai e a Venezuela recebe a Argentina. Nos últimos 5 jogos, os peruanos do técnico Ricardo Gareca conseguiram uma vitória e 4 derrotas, isso em partidas válidas pelas eliminatórias. E a Venezuela, nos últimos 5 jogos pelas eliminatórias, conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante nestas eliminatórias, o Peru disputou 3 jogos e perdeu os 3, mesma situação da Venezuela como visitante. De acordo com as porcentagens, 51% de chances de vitória para o Peru, contra 16% de chances de empate e 33% de chances de vitória para a Venezuela. Vamos às dicas. O Peru defende uma invencibilidade de 5 jogos contra a Venezuela, 2 vitórias e 3 empates. Além disso, os peruanos venceram apenas 2 dos últimos 10 jogos na condição de mandante. Já a Venezuela venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos oficiais. E o vinho tinto vive um jejum de 7 jogos sem vitórias como visitante contra o Peru, ou seja, desde 2014, há mais de 10 anos que a Venezuela não vence o Peru na casa do adversário. Muito bem, todos os 14 jogos deste concurso 953 da Loteca foram analisados, agora vamos repassar para você a programação. Jogo 1, Floresta e Altos. Jogo 2, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Jogo 3, Náutico e Guarani. Jogo 4, Remo e Botafogo. Jogo 5, Bahia e Fortaleza. Jogo 6, Cuiabá e Santos. Jogo 7, Volta Redonda e Ferroviário. Jogo 8, Suíça e Itália. Jogo 9, Brasil e Argentina. Jogo 10, Equador e Chile. Jogo 11, Atlético e Sport Recife. Jogo 12, Paraguai e Colômbia. Jogo 13, Botafogo Paraibano e Tombense. E jogo 14, Peru e Venezuela. Muito bem, desejando a você boa sorte, meu amigo lotequeiro, e que você consiga marcar os 14 pontos rumo aos 14. E quem sabe com a nossa ajuda você fatura essa grana estimada em R$300 mil para o concurso deste final de semana, o concurso 953. O Lotecando fica por aqui. Lembrando que hoje, excepcionalmente, foi mais cedo, porque logo mais você vai acompanhar as emoções de Fluminense e Juventude a partir das 6h30 da tarde, direto do Maracanã, com Daniel Kaiser e Lucas Rosendo. E por isso o Lotecando nesta quinta-feira foi transmitido mais cedo para você aqui no som da Antena Esportiva. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa fanpage no Instagram e baixe o nosso aplicativo no Facebook, perdão. Siga a nossa fanpage no Facebook e baixe o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Diga não à violência contra a mulher, todos contra o feminicídio. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.